Olá, tudo bem? Então vamos à nossa aula de geometria analítica, coordenadas cartesianas na reta e no plano. E depois nós vamos ver distância entre dois pontos. Eu sou o professor Oswaldo Scholker. Então vamos nessa? Distância entre dois pontos na reta. Considere P com coordenadas x1 e Q com coordenadas x2. A distância entre P é definida como modo entre x2 e menos x1. Então você já sabe que a distância sempre é maior ou igual a zero. Então, um exemplo, calcule a distância entre menos 3 e 10. Então, você vai pegar o menos 3 e subtrair do menos 3. Então, fica menos 3 mais menos 10 mais 3 dá menos 7, módulo 7. Se você quiser desenhar e contar quantos segmentos tem de menos 3 a 10, também pode. Então, de menos 10 até menos 3, você conta os bloquinhos, os segmentos. Também vai dar 7. Tudo bem? Coordenadas cartesianas no plano. Então, existe uma objeção entre os pontos do plano e os pares ordenados x e y dos números reais. Bijeção significa que cada ponto do plano corresponde a um par ordenado e cada par ordenado corresponde a um ponto. Esses pares ordenados x e y são as coordenadas de um determinado ponto. Se tivermos um ponto A com coordenadas 3, 4, escrevemos A entre parênteses 3, 4. Chamamos o eixo X de eixo das abscissas, tá? E o eixo Y, o eixo vertical, de eixo das ordenadas. Agora, nós vamos mostrar aqui um exemplo aonde nós vamos determinar as coordenadas do ponto A, do ponto B, do ponto C, do ponto D, do ponto E, F e O. Tudo bem? Então vamos fazer esse exercício, tá? Então vamos lá. Coordenada do ponto A, o x é 4, o y é 2. Basta você traçar uma reta aqui vertical, uma horizontal aqui para interseção. Ponto B, o x é menos 2 e o y é 3. Ponto C, o x menos 4 e o y menos 1. Ponto D, o x 3, o y menos 3. Ponto E, o x está no eixo x, né? Então o y é 0, o x é 2 e o y é 0. Né? Ponto F aqui, o x é 0 e o y menos 2. Tá? E por último, aqui a origem. Né? Ambas coordenadas são iguais a 0. Observações sobre os sistemas de coordenadas no plano. Isso é muito importante, hein? Então, todo ponto do eixo X, o y dele é 0, tá bom? Todo ponto do eixo Y, o x é 0. As coordenadas da origem sempre são 0, 0. Podemos dividir o plano em 4 quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Observe os sinais das coordenadas. No primeiro quadrante, ambas são positivas. No segundo, o x é negativo e o y positivo. No terceiro, ambas são negativas. E no quarto, o x é positivo e o y é negativo. Beleza? Agora vamos ver uma fórmula muito importante, distância entre dois pontos no plano. Nós vamos fazer uma pequena demonstração aqui. Tá? Sejam os pontos P, coordenadas x1 e y1, e Q, x2 e y2, e D a distância entre P e Q. Ali está o D e está o ponto P e Q. Observe aqui para mim, ó. Aqui, ó, essa distância aqui, ó, esse cateto adjacente aqui é a coordenada, o módulo da coordenada x2 menos x1. E esse cateto posto aqui, ó, é o módulo da coordenada y2 menos y1. Então, aqui nós temos um triângulo retângulo, tudo bem? Podemos aplicar teorema de Pitágoras. Então, nós podemos falar que d ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, que é o módulo de x2 menos x1 ao quadrado, mais módulo y2 menos y1 ao quadrado.
Quando você está elevando o módulo, você pode tirar a barra de módulos. Pode pôr só parênteses. Beleza. E depois você tira a raiz quadrada. Então basta aplicar essa fórmula aí que a gente descobre a distância entre dois pontos. Se os pontos são pontos paralelos ao eixo x ou paralelos ao eixo y, não vai fazer triângulo, mas essa forma também é válida. Beleza? Exemplos. Determina a distância entre P e Q. Então P está ali, o Q está ali. Você nem precisa desenhar. Você chama o primeiro de x1, y1 e o segundo de x2, y2. Aplica aquela forma anterior, tá? Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos 1y1 ao quadrado. Aqui nós temos menos 1 menos 3. Então fica menos 1 mais 3. E aqui é 3 menos 1 ao quadrado. Beleza? Agora, menos 1 mais 3 dá 2. 2 ao quadrado é 2 ao quadrado e a outra 2 ao quadrado também. 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. Tirando a raiz, extraindo o fator, 2 raiz de 2. Tá bom? Então, outro exemplo. Mesma coisa. x1, y1, x2, y2. Tá? Aplica-se a fórmula, né? Então, nós fizemos menos 3 raiz de 3 mais raiz de 3, tá? Ao quadrado, tá? E 6 raiz de 2 menos raiz de 2 ao quadrado. A ordem aqui, tanto faz. Ou subtrai o y primeiro, ou subtrai o x primeiro. 6 raiz de 2 menos 1 raiz de 2 é 5 raiz de 2. Então, vai ficar 5 raiz de 2 ao quadrado e aqui menos 2 raiz de 3 ao quadrado. Agora, atenção. Esse 2 aqui, ele vai distribuir. 5 ao quadrado é 25. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, aqui vai dar 50. Aqui vai ficar 4 vezes 3, vai dar 12. Tá? 50 mais 12, 62. 62 aqui, no caso, não dá para extrair o fator. Então, podemos deixar desse formato mesmo. Tudo bem? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!